Olá meninas, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as etapas e níveis de alfabetização. Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem da escrita, é fundamental que todo professor envolvido com o processo de alfabetização conheça profundamente sobre as fases da escrita. A proposta do vídeo de hoje é falar de cada fase descrita por Emília Ferreira, contribuindo para que a teoria sirva de embasamento para um planejamento eficiente. O primeiro nível é o pré-silábico, onde a criança reconhece que as letras desempenham um papel na escrita. Compreende que somente com as letras é possível escrever. As crianças acreditam que para poder ler não podem haver duas letras iguais, uma ao lado da outra. A vinculação com a pronúncia ainda não é percebida. A ordem das letras na palavra não é importante. A escrita das palavras não é estável. Para que seja possível ler ou escrever uma palavra, torna-se necessária uma variedade de caracteres gráficos. As crianças, do modo geral, exigem no mínimo 3 letras para relacionar e escrever uma palavra. Para relacionar o nome dos objetos com o tamanho dos mesmos, coisas grandes, nomes grandes, coisas pequenas, nome pequeno. Utiliza letras do próprio nome ou letras e números na mesma palavra. Só a criança sabe o que quis escrever. Proposta de trabalho. Iniciar com palavras significativas para ela, tipo nome, rotina, objetos, sala, associações, agrupamentos, formas, quantidades, posição e ordem da letra inicial e final de letras, com a finalidade de que a criança adquire um repertório de letras que permitam a ela escrever. Trabalhos em grupo para socialização e construção de conhecimentos. Jogos, bingos, jogo de memória, quebra-cabeça e etc. Em seguida, temos o nível silábico com valor sonoro e sem o valor sonoro. Sem o valor sonoro, a criança percebe que ela pode escrever graficamente a linguagem oral. Ela tem um conhecimento limitado das letras do alfabeto e ela utiliza letras que não apresentam, respectivamente, valores sonoros. Após escrever uma palavra, ela pode acrescentar mais letras. Ainda nessa fase, ela pode escrever uma frase utilizando mais ou menos letras para cada palavra. Já o silábico com o valor sonoro, ela conhece a maioria das letras do alfabeto e tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras. Ainda acontece de escrever palavras e acrescentar mais letras, mas também é possível que ela escreva uma frase utilizando uma letra para cada palavra. Na proposta de trabalho, a gente pode completar as palavras silábicas iniciais, dando mais possibilidades. Cruzadinhas com mais de uma alternativa para uma resposta, escrever a palavra colocando a letra em cada quadradinho, cruzadinhas, jogos de dominó. Após, a gente tem o nível silábico alfabético, que a criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como unidade, mas que ela é composta por elementos menores, as letras, e procura acrescentar as letras à escrita da fase anterior, a silábica. Grafa algumas letras completas e outras incompletas. Grafa algumas letras completas e outras incompletas, com uma só letra por sílaba, e usa a hipótese de nível silábico e silábico alfabético ao mesmo tempo. Nessa fase, a criança inicia a leitura independente de textos, palavras, dos livrinhos de literatura, entre outros portadores de texto. As crianças também têm dificuldade na leitura e escrita de palavras, que são iniciadas por vogais. Como saída, elas podem fazer a inversão das letras tanto na leitura quanto na escrita. E já como proposta de trabalho, a gente tem como completar lacunas de palavras de texto, jogos variados com gravuras e palavras, o autodidato, atividades com rimas, sons iniciais e finais e medianos da palavra. Por último, nós temos o nível alfabético, que a criança compreende que a escrita tem uma função social, a comunicação. A criança consegue estabelecer uma vinculação mais coerente entre leitura e escrita. Ela concentra-se na sílaba para escrever, surge a adequação do escrito ao sonoro, as unidades linguísticas, como a palavra, a sílaba e a letra, são tratadas como categorias estáveis. Antes, elas não tinham para a criança nenhuma relação entre si. Escreve do jeito que fala, presença da oralidade na escrita, leitura com imagem ou sem imagem, surgem os problemas relativos à ortografia, pode ainda não separar todas as palavras nas frases. As crianças atingem a hipótese alfabética quando compreendem que na escrita as letras combinadas representam os sons da fala e que a escrita obedece regras convencionais socialmente. Como conclusão, a gente tem a ideia de lembretes para o professor. Começar sempre por atividades que as crianças acham interessantes, como cuidar de ir criando outras necessidades. As atividades devem permitir o envolvimento das crianças em níveis diferentes e cabe ao professor organizá-las de acordo com as necessidades da turma ou dos grupos. Uma mesma atividade pode ser organizada para todos.
Escolher atividades que favoreçam a passagem de um nível de contextualização a outro. Trabalhar sempre que possível com atividades interdisciplinares que estabeleçam relações com outros conhecimentos. Perceber o erro do aluno como um estágio para alcançarem um nível mais elaborado. Também temos a sondagem, que é uma atividade de escrita que envolve, num primeiro momento, a produção espontânea e sem apoio de outras fontes escritas de uma lista de palavras conhecida pelos alunos. Ela pode ou não envolver a escrita de uma fase simples. É uma situação de escrita que deve necessariamente ser seguida da leitura pelo aluno daquilo que escreveu. Atenção! Se algum aluno se recusar a escrever, ofereça-lhe letras móveis. E o vídeo foi isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário.